Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça ao Espírito Santo, nesta hora, para que Ele nos visite. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, com o teu poder. Sopra, sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus,
cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, com o teu poder. Te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor, meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor, motivo e a minha razão de viver. Meus amados irmãos, nesta grande festa que nós estamos celebrando, a Páscoa do Senhor, a liturgia de hoje, ela também deve motivar o nosso coração, arder o nosso coração por esse Jesus que também se faz presença no nosso meio. Veja, os discípulos de Emaús estavam voltando de Jerusalém decepcionados, tristes, porque depois de 3 anos de convivência, porque ele era um dos discípulos do Senhor, eles veem cair por terra todos os sonhos, os planos, porque ele achava que Jesus iria exatamente libertar todo o povo de Israel. E de fato o Senhor não só libertou o povo de Israel, mas libertou-nos todos nós. A tristeza daqueles discípulos era porque eles viram realmente Jesus morto, crucificado. E no caminho de volta a Emaús, eles se encontram com Jesus mesmo sem reconhecer. Mas ao mesmo tempo que ia conversando com Jesus, o coração deles ardiam, porque ouviam as Escrituras. E aqui nós podemos entender realmente a palavra de Deus, o que move dentro do nosso coração, que a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra do Senhor, ela deve mover a tal ponto de nos conduzir para a verdade. Era isso, quando os discípulos ouviam aquelas palavras de Jesus, mesmo sem o reconhecer exatamente na pessoa do Cristo ressuscitado, eles já faziam a experiência daquele amor do Senhor. Interessante que eles só vão reconhecer Jesus no momento em que Jesus parte o pão e ceia com eles. Naquele momento, Jesus nos ensina e prova para cada um de nós, meus irmãos, que ainda hoje nós temos essa oportunidade na Eucaristia, estar próximo de Jesus. Nós podemos cear com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, você que está aqui na Santa Missa, você que nos escuta, que graça, que bênção, nós podemos dizer assim: eu vou ao encontro do Senhor Jesus Cristo e com Ele eu vou poder cear. E permitir que Ele mesmo venha em nosso coração, fazer com que seja renovado, arder realmente o nosso coração e mudar também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em relação a tantas outras coisas. Veja o que Jesus disse para os discípulos: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Jesus disse para os discípulos: meus irmãos, muitas vezes nós somos lentos mesmo para entender aquilo que Deus quer conosco. Muitas vezes nós queremos apenas viver a graça, a alegria, receber de Deus aquilo que nós tanto desejamos, sem passar pelo sacrifício, sem passar pela cruz, sem passar pelo sofrimento. Jesus mesmo disse para eles: será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Não é que nós pedimos o sofrimento, mas faz parte da nossa vida. E no sofrimento nós somos purificados. Na dor também nós podemos compreender ali a presença do Senhor Jesus Cristo. É bonito que quando nós fazemos essa experiência do Cristo ressuscitado também na nossa vida, isso motiva cada um de nós a termos um coração voltado também para o outro. É aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Pedro e João que iam ao templo, ao se encontrarem com aquele homem que não podia andar, que vivia pedindo esmolas na beira do templo, pede dinheiro para ele e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo,
levanta-te e anda. Quem faz a experiência do Cristo ressuscitado, traz Jesus no coração e leva Jesus também para o outro. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Dizer para aqueles que também estão ao nosso redor, ao nosso lado, em nome de Jesus, levanta-te, recomeça, acredita, confia, perdoa em nome de Jesus. É isso que Ele tem para nos dar, muito maior do que o ouro e a prata. Porque o ouro e a prata nós podemos conseguir sim, mas também pode sumir, pode fugir. É tão fácil no tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus ressuscitado, Ele permanece conosco, Ele está conosco, Ele vive no nosso meio. Que a nossa oração hoje seja justamente essa. Primeiro, ir ao encontro de Jesus, poder enxergá-lo em todas as situações da nossa vida, até nas dificuldades, mas também levar esse Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Quero convidar você, por alguns minutos, fechar um pouco seus olhos e pedir isso para o Senhor neste momento. Que Ele venha em nosso auxílio nesta manhã, neste dia. Que Ele venha nos encorajar. Nós sabemos que o Evangelho de hoje, os discípulos estavam voltando de Jerusalém decepcionados e tristes. Eles perderam as expectativas, todas as esperanças caíram por terra. Mas Jesus vem ao encontro deles. O Senhor hoje quer ir ao seu encontro também, pelas decepções, pelas incertezas, pelas dúvidas, pelos medos que nós passamos. Te pedimos, Jesus, vem juntar-se a cada um de nós, para que o nosso coração hoje seja renovado, para que o nosso coração também possa arder com a Tua presença. Vem, Senhor Jesus, nós te pedimos, e envia o Teu Espírito Santo, que renova todas as coisas, que santifica, purifica o meu coração. Queremos fazer essa experiência do Teu amor todos os dias. Queremos sentir a Tua presença no nosso meio. E nós que estamos aqui, podermos cear contigo, como os discípulos naquela noite, que disseram para Jesus, é tarde, fica conosco, e dizemos também, fica conosco. Diga isso para Jesus, fica comigo, Jesus. Porque reclina a noite, porque muitas vezes fazemos essa experiência da noite, da escuridão, da incerteza, do medo. Fica comigo, Senhor. Que o meu coração possa se arder na certeza de que Tu estás com cada um de nós. Refaz as nossas esperanças, nossas expectativas, pela força do Cristo ressuscitado. Nós te agradecemos, Jesus, nós te bendizemos por todas as graças, por todas as bênçãos que Tu tens realizado em cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.